Bem, pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui para tirar a dúvida de muita gente, porque muita gente tem me ajudado no YouTube a respeito dessas máquinas CNC, mas depois que eu resolvi montar a minha, e aliás eu quero agradecer a grande ajuda do meu amigo Rodrigo Conrado, do canal Atividade Maker, porque eu me baseei, aliás, o projeto dele me inspirou. Então eu quero passar para vocês agora a experiência que eu tenho adquirido com essa minha montagem aqui. Me deparei com alguns problemas e o que eu fiz para contornar esses problemas. Como vocês podem ver, essa máquina que eu montei, ela é um projeto um pouco ligeiramente diferente do projeto do Rodrigo, mas como eu disse, eu me baseei no projeto dele, e o projeto dele me inspirou e eu criei essa daqui. Ela é lógico que agora ela tá sem o tampo. Aqui em cima vai um tampo que vai cobrir tudo isso aqui, onde esse tampo vai vários parafusos, onde vai ser fixado a peça que vai ser usinada. Aqui temos aqui o eixo Z. Coloquei essa esteira aqui para poder organizar esses cabos. E aí é que entra um problema. Como vocês podem ver, eu coloquei chave de fim de curso em todos os pontos. Aqui tem uma chave. Aqui eu coloquei outra. E aqui no eixo Y eu coloquei essa aqui e essa aqui, que é para proteger dos dois lados. Essas guias lineares aqui, ela ficou um pouco fina porque eu coloquei ela de 1 metro, mas até que não enverga muito não, dá para trabalhar. Então, como eu ia dizendo, devido a esse chicote, esse cabo ter ficado um pouco longo, foi onde surgiu os problemas. Os problemas justamente no sensor de limites, ou seja, as chavinhas de sensor de limite. O que acontecia? Quando eu conectava aqui no Arduino aqui, que eu entrava lá no programa lá, na hora já acusava como se tivesse comutado. E analisando o Arduino, eu notei que a sensibilidade era muito alta. Foi tanto que eu tirei e fiz um teste fora. E por incrível que pareça, se você conecta na entrada de limites aqui uma antena, um pedaço de fio, ele capta a interferência da sua rede elétrica. E aí o sistema acusa como se fosse já um disparo da chave limite. E aí imagina, esse comprimento todo desse cabo, né, passando por esse chicote tudo, pela esteira, até chegar lá na chave de limite, de um lado e de outro. Então é óbvio que ia apresentar esse tipo de problema. Inclusive lá no site lá, informa sobre, no site da informação sobre o GRBL e sobre o Arduino também informa sobre essa sensibilidade. Mas eles não falam o quanto é sensível. Então o que eu fiz? Primeiramente, eu pensei em colocar cabo blindado. Mas para mim colocar cabo blindado, eu já tinha feito todo o chicote. Eu não queria desmanchar tudinho para colocar cabo blindado, que é um dos motivos que resolve. Uma outra questão também que deu foi o seguinte: como você pode ver, eu não estou usando um spindle, eu estou usando uma tupia. A tupiazinha é fraca, mas para o meu trabalho eu creio que aguenta. Uma tupia de 350 watts, se não me engano. É bem parecida com aquela que o Rodrigo está usando, porém aquela do Rodrigo é um pouco mais forte. E aí o que acontece? Eu notei também que quando às vezes que funcionava, o limite estava dando problema. Aí eu desliguei o limite e fui testar se não tava dando, se não ia dar interferência quando acionava a tupia. E aí, para minha surpresa e para minha preocupação, quando
acionava a tupia, devido ao faiscamento da chave aqui, do liga e desliga aqui, o Arduino simplesmente dava pau. Ou seja, ele entrava em exceção e tinha que desligar e ligar de novo. E era um outro problema também que eu tive que contornar. Bom, primeiramente vamos ver como é que eu fiz para poder contornar o problema da interferência do limites. Eu vou até tirar um pouco aqui para vocês verem como é que ficou. Deixa eu ver. Tá difícil aqui com a mão só, meio chato, mas deixa eu remover aqui o fio aqui. Deixa eu ver, pegar o claro melhor aqui. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei capacitor nos limites aqui de 100 N, 100 nanofarad. Aí o que acontece? Esses capacitores eles vão filtrar possíveis interferências vindo do cabo dos limites, que por sua vez resolveu o meu problema da questão da interferência. Mas aí o que acontece? Eu queria acionar minha tupia aqui via software, ou seja, pelo Arduino. Aí o que acontece? Eu fiz do jeito que manda o figurino, coloquei aqui um relézinho, tudo bonitinho, né? E acionou, beleza. Só que para ligar a tupia não dava problema, mas quando desligava, como todo mundo sabe, quando os contatos do relé desconectava, ele soltava um faiscamento, como todo relé solta, um faiscamento maior na largada do contato do que quando fecha o contato. Então, o problema maior estava quando ia desligar a tupia. E esse pico de interferência fazia com que também, pior ainda, fazia com que o Arduino aqui ele entrava em exceção. Bom, aí eu pensei e tornei a pensar, e aí foi onde eu pensei o seguinte: eu vou montar um sistema de liga e desliga, mas sem relé, ou seja, com um triac. E esse cara aqui é um triac, um 226. Esse aqui é um regulador que eu uso só para regular a tensão aqui que vai para o cooler, aqui, o refrigerador dos drive. Então, como eu ia dizendo, esse triac aqui, ele é um regulador que por sua vez, aliás, o triac é como todo mundo sabe, é uma chave. Se você ativar ou desligar, ligar ou desligar, uma tensão alternada. Mas aí tinha um certo problema com a isolação entre o Arduino e para comutar esse cidadão aqui. Foi onde eu adicionei um fotoacoplador. E partindo desse princípio eu pensei, eu vou precisar de um controle de velocidade, já que essa tupiazinha, como vocês podem ver, ela não tem controle de velocidade. E essa bicha, quando está funcionando, ela faz uma zoada meio que infernal. E aí o que acontece? Eu aproveitei o mesmo triac e coloquei um potenciômetro, tá aqui, para poder controlar a velocidade. E aí eu aciono o motor com a velocidade que está regulada aqui pelo Arduino. E então outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte: antes eu estava usando a configuração do Arduino aqui para sair o spindle, enable spindle no lugar certo, onde a shield marca. Mas aí eu queria fazer uma experiência sobre o PWM desse Arduino para ver se realmente tinha como controlar. E a conclusão que eu cheguei é o seguinte: eu voltei para o GRBL do jeito original, sem fazer aquela desabilitação do spindle lá. E se você reparar, eu colhi agora o PWM aqui desse fiozinho verde aqui e jogo na minha plaquinha lá, minha plaquinha interface, e
os limites a chave de limite Z eu tô colhendo aqui onde é marcado na shield de Spindle Enable. Bom, aí tá. Só que eu peguei o osciloscópio e fui checar a frequência desse PWM e eu constatei que é uma frequência muito alta, uma frequência de 7.8 kHz. E eu posso até estar enganado, mas nem se você colocar um spindle mesmo ali com essa frequência, provavelmente você não vai ter como controlar. Porque 7.8 kHz é uma frequência muito alta para um PWM controlar um motor qualquer. Precisa ser uma frequência bem mais baixa. Mas o curioso é que mesmo com essa frequência alta, aí meu sistema que funcionou, ou seja, quando eu vou lá e mando o comando M3 para ele ligar, e ele joga o PWM, só que o PWM acaba vindo na minha plaquinha interface aqui, liga normal, e quando eu jogo o M5, ele desliga o spin normal. Quando você vai lá naquele controle daquele programa, por exemplo, o programa BCNC, você vai controlar ali a velocidade do spindle, ele varia o PWM normalzinho desse pino aqui. Porém, como eu disse, é um PWM de uma frequência muito alta e não tem como. É muito alta a frequência e não muda nada na velocidade da tupi ali. Eu creio que de acordo com essa frequência elevada, mesmo colocando um spindle ali, não vai resolver muita coisa. Bom, é isso que eu queria dizer. Outras coisas que eu quero mostrar também foi o formato que eu fiz aqui. Eu coloquei esse chicotezinho aqui. Um detalhe, eu coloquei fio bastante fino, achei que nem ia aguentar aqui para alimentar os motores, mas por incrível que pareça está alimentando normal. Eu compenso um pouco essa perda de amperagem aqui na regulagem aqui dos drive. E funciona belezinha. Eu passo o chicotinho ali, essa esteira ela só vem só até a metade ali, porque não há necessidade de vir, se você reparar, quando eu puxo aqui o eixo Y aqui, ó. Então se reparar a esteira lá, ela não tem necessidade de vir até aqui no final. Então o que ela vai fazer? Ela vem aqui, quando colocar o tampo aqui, esse tampo vai encaixar aqui debaixo e esses fios vai simplesmente ficar debaixo do tampo aqui, totalmente tampado. E a vantagem que eu achei de ter projetado nesse formato é justamente a proteção de pó nessas correias. Uma característica que eu acho importante com correia é em termos de velocidade de trabalho. Quando você coloca uma barra roscada, dessa você compra no material de construção, que é pior ainda, ela é muito junta a rosca. Inclusive eu coloquei uma barra roscada aqui no eixo Z, se vocês reparar, vocês vão ver que é uma barra roscada comum. E acontece que o meu eixo Z aqui ficou um pouco lento. Eu comprei o fuso com aquela barra roscada de trapezoidal que fala, mas eu notei que não tem como eu fixar para ela ficar firme aqui. Eu não tenho como colocar polca, uma vez que ela não vem com polca, só vem com a flangezinha. E aí eu não quero deixar o peso todo aqui no acoplador, porque esses acopladores são bastante fracos. Então eu prefiro colocar esse aqui, mas eu tô vendo que tá um pouco lento. Talvez eu vou fazer uma alteração naquela barra de rosca trapezoidal para colocar ela aqui. Bem provável que eu vou fazer isso. E o sistema de fixação das correias que eu fiz aqui, eu coloquei, furei aqui, né? Fiz um rasguinho aqui no compensado. Aliás, eu fiz toda ela de compensado de 1.8 de espessura. Foi o compensado disponível que eu achei aqui na minha cidade, que na cidade mais próxima existe compensado mais grosso, mas o problema é o frete para trazer aqui, fica um pouco caro. Enfim, aí eu fixei aqui, não coloquei esticador, como o Rodrigo colocou lá, porque eu acho desnecessário, uma vez que essas correias são bastante rígidas. E para esticar aqui, basta você pega aqui com
um alicate mesmo, ou mesmo com a mão aqui, repuxa ela bem, aperta o parafuso e pronto, ela fica tinindo como se fosse uma corda de violão aqui. Então, da mesma forma, essa correia eu tinha comprado 4 metros de correia, então eu não quis cortar aqui. Nota que eu só fixei ela aqui. Se você reparar aqui, eu fixei através de uma arruela bem. Não quis furar a correia para não estragar. Só prendi ela aqui com a arruela através desse parafusinho aqui. Também passei para um lado e para o outro. E aqui eu levei ela lá. Passei lá, furei, como vocês podem ver lá no final. Aproveitando ela que eu não quis cortar ela. Ali eu tornei passar lá. E passei aqui. E segui com ela aqui e aqui eu tornei prender. Bom, uma característica que eu achei interessante mudar aqui, como eu disse, é fazer por debaixo esse eixo Y, porque quando eu colocar o tampo aqui, vai ficar protegido essas barras, essas guias lineares aqui de pó. E uma característica que eu, além disso, eu coloquei a correia, se vocês observar, a correia está na vertical. Por que isso é importante? Porque se eu colocar na horizontal e cair pó em cima dela, por algum motivo cair pó, esse pó vai começar a ficar calçando aqui nos rolamentos aqui, ó. Isso com o tempo começa a prejudicar a correia. E já na vertical assim, ó, fica mais difícil de segurar pó. Uma vez que ela tá trabalhando assim, fica meio que vibrando. Então, não segura muito pó. Esses motores são os motores, pelo menos o vendedor me disse que eram motores de 10 kg, mas eu não tenho certeza desse motor de 10 kg. Mas é bonzinho, tem uma força até bastante grande. Então é isso, a fonte aqui que eu estou usando é uma fonte de notebook, uma fonte que ela é 3,5 ampere, 19 volts. Eu estou achando um pouco esse que eu testei antes com 24 volts, eu notei que deu uma velocidade melhor, mas 19 volts dá para trabalhar bem também. E fiz aqui uma chavinha geral aqui de liga e desliga. Essa chave aqui ela corta toda a energia da fonte e consequentemente corta também a alimentação aqui dos drive. O Arduino eu não coloquei alimentação para ele porque ele é uma placa bastante leve, então ela é alimentada com o próprio 5 volts que vem do cabo USB. Tem aqui a tomada de força, aqui é onde eu conecto o cabo USB. Coloquei um LEDzinho aqui, esse LEDzinho é um LEDzinho verde que ele acende justamente indicando que a fonte aqui está mandando tensão, para a gente saber. E aqui está a potencial onde eu controlo a velocidade da tupia. E é isso. Ficou uma máquina bastante ampla. A área de trabalho útil dela ficou de 60 centímetros por 80. Ela é 80 por 1 metro, tamanho bruto. E é isso. Quando eu colocar o tampo aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Eu também tenho a intenção de pintar ela para poder ficar mais bacana ainda. Uma coisa curiosa que aconteceu com esses motores, que eu queria falar com vocês também, é o seguinte. Eu não sei quer dizer, de certa forma eu sei, mas quando eu comprei esses motores, eu notei que ele veio assim, bastante duro para girar. E questão de curiosidade, eu pensei, eu vou abrir um motor desse e desmontar para mim ver como é que é dentro. Se bem que eu já sabia mais ou menos como é que era, mas eu queria ver o estado do motor por dentro, como é que tá, uma vez que eu comprei o motor usado. Aí, para minha surpresa, quando eu abri o motor e que olhei, tava tudo bonitinho, muito bem conservado. E aí o que acontece? Quando eu montei de novo, o motor ficou extremamente mole de girar. Muito mole mesmo. Inclusive o único motor que eu não abri ele foi esse aqui. Inclusive para mexer esse eixo X aqui, ó, é bem pesado. Porque o motor, como eu disse, ele veio bastante duro. Esse aqui eu não abri, mas esse aqui eu abri
e aqui os dois abrir. Se você reparar, ó, olha o tanto que ficou mole. Aqui tem dois motores girando. É bem claro que não dá para saber por aí pelo vídeo, mas pra vocês terem uma ideia, eu tenho que pôr nos dois motores aqui, ó, eu ponho a metade da força que eu ponho para mexer aqui o eixo. Só pra vocês terem ideia o tanto que o motor antes era duro. E como eu disse, esse aqui eu não abri. Eu acho o seguinte, que esses motores, não sei se é por causa do tempo de funcionamento, que ele magnetizou também o ferro do estator dele, não sei, eu só sei que ou sei lá, quando eles são fabricados eles recebem um choque de campo magnético para poder ficar mais forte. Enfim, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: eu acho que esse motor aqui do eixo X, por eu não ter aberto ele, eu acho que ele ficou mais forte, uma vez que somou esse peso dele sem energia com a energia. Então, se vocês for comprar motor usado desse NEMA 23 aqui, e ele vir duro, eu aconselho não abrir não, deixa ele do jeito que tá. Porque eu, sinceramente, eu me arrependi de ter aberto. Não que isso influenciou, a máquina tá ruim, nada disso. Mas é isso, pessoal, é tudo que eu queria mostrar para vocês. E antes de mão, como eu já disse, eu quero agradecer aqui o meu amigo Rodrigo Conrado e também o pessoal lá do canal Eletrônica Hoje. Eu também tenho assistido muito vídeo deles e o rapaz lá explica muito detalhado sobre essas coisas. E são pessoas muito bacanas, muito distintas, que eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos. E é isso. Até a próxima. Eu vou depois, como eu disse, quando tiver o tampo, eu vou tornar a filma para vocês e mostrar também ela trabalhando, para vocês verem como é que vai ficar depois de pronto. Até mais.